Ainda nessa questão, né? Eu tive a oportunidade de assistir sermões de provas no presbitério, né? Por muitos anos eu fui representante da igreja no presbitério aqui. E eu tenho uma percepção que às vezes, não todos, mas há aqueles que têm uma certa resistência com o método 4 páginas. Por que existe essa resistência aí? Talvez é uma falta de clareza sobre o que é o sermão 4 páginas, para ficar claro. E você compreende que essa metodologia do Paul Scott, pode ser um excelente auxílio para a pregação? Bom, vamos começar de trás para frente. Não, Uhum. Com certeza é um excelente auxílio para a pregação. Uhum. Porque você pode usar a metodologia das 4 páginas para analisar qualquer sermão, de qualquer estrutura homilética. Porque o objetivo das 4 páginas é equilibrar o sermão com exposição e aplicação, com foco no problema e com foco na graça. E depende se vai ser 4 páginas, se vai ser a estrutura clássica. Se você faz o sermão na estrutura clássica, mas você conseguiu equilibrar esse conteúdo, ele já ajudou. Por que tem resistência? Porque assim, não tem resistência na igreja, quem ouve, o leigo. Sim. Acontece o seguinte, é que às vezes as pessoas fazem um mau sermão e culpam a metodologia, seja clássica ou contemporânea. Né? Às vezes um mau sermão não é por causa da metodologia, é por causa do pregador. Sim. Agora, vamos pensar, um bom sermão de 4 páginas. Se você pregar um bom sermão, essa metodologia das 4 páginas na igreja, o leigo vai ouvir, vai entender e vai ser edificado. Agora, o estudado, aquele que aprendeu um método, ele vai falar, ele vai falar assim, esse sermão eu não estou conseguindo achar aquelas partes que eu aprendi que o sermão tem que ter. Então ele entra em parafuso. Ele não entende, porque ele está com os óculos da metodologia clássica, analisando o sermão que é uma estrutura contemporânea. Por isso que as pessoas resistem. É por isso que eu falava para meus alunos, por isso que eu ensinava sempre, porque assim, o processo de aprendizado do sermão tem um processo que é a interpretação textual e depois a composição do sermão. E a interpretação textual, dependendo de como você faz, na hermenêutica já focada no sermão, ela vai te guiar. Sim. Mas eu fazia assim, eu preparei uma metodologia que os 5 primeiros passos, nos meus 10 passos, ele serve para qualquer tipo de estrutura homilética que você queira. O 6º passo é elaborar um esboço homilético. E aí você vai, usando aquele conteúdo, você vai organizar de formas diferentes. Mas o conteúdo é o mesmo. Você está entendendo? Então, você tendo um conteúdo bem elaborado, coloca na metodologia que mais lhe adequa. As 4 páginas, ela ajuda. Agora, se a pessoa não consegue entender e visualizar, ela vai criticar, porque ela se sente perdida. Aí eu sugeria para os meus alunos, aí que era o ponto, falar, dependendo se for pregar, se vai pregar num presbitério, que você vai ser examinado por pessoas que não conhecem o método contemporâneo, prepare o sermão no método clássico. Que o mais importante não é a estrutura homilética, o mais importante é o conteúdo. E as 4 páginas do sermão te ajudam a equilibrar conteúdo. E o meu livro, A Jornada da Pregação, leva em consideração isso. Seja qual for a estrutura, o conteúdo tem que ser equilibrado. Tem que ter exposição. Porque não adianta você fazer um sermão que você tem 80% de exposição e 20% de aplicação. Ou um sermão que você tem aplicação, 90% só aplicações, mas não tem embasamento bíblico. Inclusive, ele fala que tem que ter em cada página você tem que ter praticamente o mesmo tempo, né, gasto, né, na pregação. De preferência. Não é uma regra assim, engessada. Né? Mas de preferência que haja um equilíbrio. E só para lembrar que cada página não é uma página literal, é uma metáfora. É um movimento no sermão. Um movimento teológico dentro do sermão. Só para quem está ouvindo de forma rápida, assim, o que é basicamente as 4 páginas do sermão, para as pessoas entenderem? As 4 páginas do sermão é basicamente uma metodologia, uma gramática homilética, uma teologia da pregação, mas do ponto de vista da estrutura do sermão é assim, um movimento no qual você vai expor a Bíblia, explicar o texto,
com foco no problema do texto, Uhum. seguido de um movimento que você faz uma aplicação desse problema no contexto atual, movimento 2, página 2, seguido de um movimento que é um retorno para o texto bíblico de exposição bíblica com foco na graça, e onde Deus se torna protagonista e é apresentado, e termina com o quarto movimento, que é a aplicação da graça no contexto dos ouvintes. Quem ouve uma história com 2 blocos de aplicação nessa história. Um do problema, que gera a necessidade, que faz com que a gente precise de Deus, entenda que a gente precisa de Deus, e o outro momento, na outra metade, com os outros dois, as 2 páginas, aponta para Deus, para o que Deus está fazendo, como que a gente pode responder a essa graça de Deus. Legal. Você tem algum método hoje que é a sua preferência, o clássico ou 4 páginas, ou você costuma equilibrar? Eu costumo equilibrar, depende muito do texto. Eu tenho uma preferência pelo método mais narrativo, que é o que eu ensino, e que para mim foi uma resposta para as minhas crises na época de estudo, né, de alguma coisa comunicar-se de maneira mais simples, mas eu não abri mão do método clássico em alguns textos. Para mim é muito mais fácil preparar um sermão de 3 pontos. Eu pego 3 pontos no texto, fácil, já monto, né, mas assim, a preferência é por sermões narrativos, que estimulem a imagem. Né? Essa é a minha preferência. Legal. Mas eu prego, você vai ouvir sermões meus, se você ouvir, às vezes parece sermão clássico, às vezes parece sermão contemporâneo. Entendi. Você...